Um homem, irmãos, que era conhecido entre os doutores da lei, um homem que foi formado numa das melhores faculdades, com um dos melhores professores da época, Gamaliel. E a Bíblia nos diz, irmãos, que este homem ele tinha intimidade com os sacerdotes da época, os escribas, os homens da lei. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que este homem por nome de Saulo, aonde ele sabia que tinha alguém que estava adorando o Senhor, ele se levantava, ia lá, pegava uma carta e ia até onde estava aquele povo adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E quando, irmãos, ele pegava aquele povo, ele açoitava. A Bíblia também vai nos dizer, irmão, que esse mesmo Saulo, ele teve parte na morte de Estevão lá na praça de Jerusalém. Este homem, irmãos, ele não tinha piedade, ele não tinha, irmãos, dó, porque quando ele ia, e quando ele chegava lá, que ele pegava o povo adorando, ele açoitava, irmãos, ele batia nos cristãos. Era um homem na época muito carrasco. Só que a Bíblia, irmão, nos conta uma história, e a Bíblia vai nos mostrar realmente, irmão, até o final do contexto, que este homem, uma certa ocasião, ele projetando, ele tentando ir para poder prender alguns crentes. A Bíblia nos diz, irmão, no livro de Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que tudo tem um tempo determinado por Deus. E muitas das vezes, irmão, nós não entendemos que o tempo de Deus, ele não é o meu tempo. O meu tempo não é o tempo de Deus. Muitas das vezes nós planejamos, mas o verdadeiro plano que permanece é o plano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes o homem não compreende nem entende os planos do Senhor, porque a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus se torna como um dia. Aleluia. Não há cientista, não há teólogo, não há humano que possa conseguir explicar, irmão, esse contexto, mostrando como para Deus 1000 anos se torna como um dia, e um dia para Deus se torna como 1000 anos, porque a Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías: operando Deus ninguém pode impedir. Então o que Deus faz na vida do homem não é para o homem entender, é só para o homem levantar a mão e dar glória. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nunca vai fazer nada para você poder explicar o que Deus fez. Deus nunca vai fazer nada na minha vida para que amanhã depois eu venha explicar: não, Deus fez isso, isso e isso. Eu posso até ter algum raciocínio, mas não vou conseguir chegar num ponto final do que Deus realmente fez na minha vida. E este homem agora não tinha traçado, e ele ia descer para uma cidade. Ele ia descer para a cidade de Damasco. E o plano dele era chegar lá naquela cidade e pegar os crentes que estavam adorando o Senhor, era prender aquele povo que estava adorando o Senhor, era açoitar aquele povo que estava adorando o Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, a Bíblia nos diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O plano dele era diferente, mas o plano de Deus era melhor, irmãos. Aí a Bíblia vai nos dizer no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem, irmãos, que no meio daquela trajetória, no meio daquela caminhada, ele vai ouvir um clarão. Aleluia. A Bíblia diz que ele ouve uma voz, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem, irmão, que naquela trajetória o plano de Saulo era outro. Realmente o plano de Saulo naquele dia era diferente. Mas em meio àquela caminhada, Deus vai falar com aquele homem. Ele vê, resplandece um clarão.
E quando vem aquele clarão, ele agora vai cair em terra, com seu rosto em terra. E em seguida ele vai ouvir uma voz que vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí nós entendemos aqui, irmãos, que na realidade, pastor, Saulo não estava perseguindo os crentes, Saulo estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo estava adorando de fato, verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele, o próprio Senhor vai dizer: por que você me persegue, Saulo? O que é que seja, há tanto tempo você tem perseguido os meus filhos, mas na realidade você tem perseguido a mim, porque eles adoram a minha pessoa. E quando o irmão Saulo vai ouvir isso, no versículo de número 6, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então veja de fato, irmãos, que Paulo não estava perseguindo os irmãos, Paulo de fato estava perseguindo o Senhor. E o Senhor agora vai ter, irmão, um encontro com ele. O Senhor agora, irmão, chega um ponto que o Senhor vai colocar um ponto naquela perseguição. Aquele homem que se tornava perseguidor da igreja, agora ele vai ser perseguido por causa do evangelho. Porque muitas das vezes não é uma realidade. Muitas vezes nós perseguimos o irmão, e muitas vezes nós achamos que estamos perseguindo o irmão, o obreiro, o pastor, o membro da igreja, e na realidade não é, porque quando o homem está na presença de Deus, nós estamos perseguindo o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes nós falamos: eu vou perseguir o irmão, eu vou caluniar o irmão, eu vou criticar o irmão. E muitas vezes não estamos criticando o nome do pastor, muito menos o nome do obreiro, estamos criticando e falando mal do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer, irmão, no versículo de número 6, ou melhor, no versículo de número 5: duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra à cidade, e lá te será dito o que convém de fazer. O Senhor vai dizer: levanta-te, entra na cidade, porque lá convém o que há de fazer. Aleluia. Ele vai se levantar agora, irmãos. Quando ele vai se levantar, ele vai pensar consigo: eu vou enxergar. Mas quando ele abre os olhos, ele não consegue enxergar mais nada, porque uma escama tira a sua visão. O que eu aprendo aqui, irmão, muitas das vezes nós estamos querendo, irmãos, tomar um caminho, nós estamos querendo trilhar por um caminho, e Deus está dizendo: não é esse caminho que eu quero que você vá, não é esse caminho que eu quero que você venha trilhar, é por esse que eu quero que você venha adorar, é nesse aqui que eu quero que você venha adorar. E muitas das vezes a nossa visão espiritual está fechada, irmãos, e não conseguimos enxergar. Muitas das vezes, irmão, a nossa visão está fechada, e aí nós achamos e dizemos: mas eu não era assim. Será que é por causa do pastor? Não, irmão, muitas vezes nós temos que olhar e ver se nós estamos no caminho certo, estamos tomando a decisão certa. Porque muitas das vezes, irmão, a decisão que nós estamos querendo tomar não é a decisão de Deus. Mas o texto vai dizer: entra na cidade. E os varão que ia com ele pararam espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém, porque era uma voz, irmão, que eles nunca tinham visto. Em meio ao tempo, eles ouviram uma voz, e eles ficaram agora assustados, irmãos. Mas no contexto ainda vai nos dizer: e Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: como está a tua visão espiritual? Eu faço uma pergunta de Deus para você nessa noite:
Como está a tua visão espiritual diante de Deus? Será que você pode enxergar ainda a glória de Deus pelos olhos da fé? Como estão os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Será se pela fé você pode ouvir a voz de Deus falando contigo? Será que você pode olhar pela fé e ainda ver Jesus fazendo um milagre? Será que você ainda pode olhar pelos olhos da fé e contemplar, aleluia, o Senhor ainda batizando com o Espírito Santo? Será que você pode ainda olhar pela fé e contemplar Deus renovando com o Espírito Santo? Será que você pode ouvir Deus falando com você todos os dias, a todos os momentos, quando você dobra o joelho lateral da tua cama para falar com Deus? Ah, pastor, há tempo que eu não sei o que é mais dobrar o joelho no lateral da minha cama. Ah, pastor, há tempo que eu já não sei mais o que é derramar uma lágrima quando eu dobro o meu joelho no lateral da minha cama, aleluia. Ah, pastor, faz tempo que eu tenho levantado pela manhã e tenho dizido: hoje eu vou tirar esse dia para mim fazer uma consagração perante ao meu Deus. Ah, pastor, já faz dia. Ah, pastor, já faz dia que eu não tenho pegado a Bíblia para ler nem sequer um versículo da Bíblia. Até já esqueci o que está escrito em João 3,16. Já me esqueci porque há tempo eu já não pego mais a Bíblia Sagrada. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite, aleluia. Deus vai deixar e vai fazer com as escamas vir cair dos teus olhos, e você vai voltar a ouvir a voz de Deus novamente. Pastor, já não sei o que é mais ouvir a voz de Deus. Eu já não sei o que é mais dobrar o joelho na minha cama e ouvir Deus falar comigo. Pastor, eu já não sinto mais o que é dobrar meu joelho e sentir o meu coração queimar. Eu já não sinto mais. Eu já não sei mais o que é isso. Eu já não sei mais, já não tenho mais essa intimidade. Eu já não tenho mais essa comunhão com o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Um homem que agora, irmão, perseguia. Um homem agora, irmãos, que perseguia o povo. Ele agora vai precisar, pastor, de ser guiado por alguém. O povo, os moços que estavam com ele, vai conduzir ele até a cidade. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Pastor, o que ele de fato ficou fazendo esses 3 dias? Daqui a pouquinho você vai encontrar no contexto. Agora vai falar, irmão, e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Esse discípulo não estava lá por nome de Ananias. E o Senhor agora vai falar em visão com o discípulo. E ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Ei, você pode dizer como um discípulo de Jesus, dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor, pronto para adorar o Senhor nessa noite? E o Senhor falou com ele, e o Senhor disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você não entendeu? 3 dias, dá-nos a entender o contexto bíblico, que 3 dias, pastor, ele está ali orando, buscando a Deus. O Senhor revela a Ananias, ele está orando. Ele não está sentado no sofá. Ele entra por uma porta sem enxergar. Ele vai passar por uma porta guiado por alguém.
Só que quando ele entra naquele quarto, o texto não vai dizer que ele vai questionar com Deus. Eu não sei se tem alguém questionando, então não questione, adore o Senhor. O texto, Lucas não vai escrever aqui se ele ficou 3 dias reclamando, mas o texto diz, aleluia, que ele estava, eis que ele está orando. O escritor não vai revelar se lá ele ficou murmurando, reclamando, mas lá ele estava orando. E quem ora recebe o milagre. Quem ora alcança o milagre de Deus. Quem busca recebe. Quem bate se abre. Aquele que pede recebe. Bendito seja o Senhor dos exércitos nessa noite. Ele está orando. E como você está na sua casa, você está orando? Você está orando ou não? Você está orando a Deus ou não? Pastor, eu quero a benção. Eu te faço uma pergunta. Você está orando? Hoje, irmãos, às 4 horas fizeram ia ter uma marcha satânica. 4 horas da tarde. Nas grandes capitais. Eu faço uma pergunta. Quem pelo menos hoje levantou e fez uma oração? Colocando a igreja nas mãos de Deus, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Irmãos, enquanto Satanás vão estar se revestindo, está capacitando os adeptos dele, sabe que a igreja está parando, pastor Valdivino? A igreja está parando de orar. A igreja não está parando de jejuar. A igreja está parando de dar ouvido à voz de Deus. E pode te dizer, te digo nessa noite, irmão, a igreja do arrebatamento é a igreja que vai permanecer na oração, é a igreja que vai permanecer no jejum, é a igreja que vai permanecer na palavra. A sociedade faz tudo neste mundo, e os crentes não estão ficando de braço cruzado assim, ó. Perdeu. Irmãos, olha bem que ele estava orando. Aí alguém vai dizer, Paulo, depois que troca o nome de Saulo para Paulo, Paulo foi um grande apóstolo. Paulo era um homem que pregava e Deus usava, mas ninguém quer ser igual a ele. Ninguém quer orar no vale, ninguém quer dar glória dentro da prisão, ninguém quer orar no vale, ninguém quer dar glória no deserto, aleluia. Paulo passou por deserto, Paulo passou na prisão, Paulo foi açoitado, mas ele dizia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí hoje tem muita gente que quer vender o lenço de Paulo, mas não quer ser igual a Paulo. Muita gente quer vender a camisa de Paulo, mas não quer ser igual a Paulo. Aí eu queria ser igual a Paulo. Vai orar. Aí eu queria que Deus me usasse igual a Paulo. Quando eu cantasse, os alicerces estremecessem. Ora igual a Paulo. Vai falar com Deus igual a Paulo. Ah não, aí não, pastor, aí não dá certo. Para ser igual a Paulo, irmão, tem que orar, tem que buscar. Veja que ele estava orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ah, meu Deus do céu. Aí você fala, pastor, ele estava cego. Mas em uma visão, pastor Vadino, ele vê que entra um homem. Aí se o homem estava cego, é o que eu estou pregando, irmão. O crente, ele tem que enxergar pela fé. É Bíblia. Ou você acha que o escritor errou?
numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão. Veja, irmãos, a intimidade que ele já estava tendo com Deus. Ele orando numa visão, já ainda cego, mas numa visão ele vai enxergar pela fé que entrava um homem, ia colocar a mão sobre ele, e ele ia tornar a enxergar a luz do dia. Vê, irmão, o que é o poder da oração. Vê o que é o poder da oração. Vê o que é o poder da oração. Vê, irmãos, o poder que tem a oração. Quando ele está orando lá, ele vai ter aquela visão que entrar um homem. Mas quando o Senhor fala com Ananias, Ananias agora vai dizer: Senhor, é o seguinte, tem um porém. Versículo de número 13: E respondeu Ananias o Senhor: de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Ananias, entendendo que Deus estava falando com ele, ele vai dizer o seguinte: Senhor, tem um porém, muito ouvi falar deste homem, quantos males tem feito à igreja, aos santos do Senhor em Jerusalém. Aleluia. Ananias, a missão de Ananias, pastor Vadini, era ir lá e orar pelo homem. Não era questionar com Deus. Não era questionar com Deus. Deus disse: vai lá e ora pelo homem. Vai lá, procura a casa, entra na casa, ora pelo homem, é a tua missão. Só que Ananias, irmão, ele vai questionar com Deus. Sabe por quê? Porque os males que ele já tinha feito. Agora, irmãos, se a palavra não tem poder de transformar a vida do homem, imagina, a minha palavra nunca vai ter poder, mas a palavra de Jesus, e no nome de Jesus tem poder de transformar a vida do homem. Então a missão de Ananias era fácil: vai lá e ora pelo homem. Eu quero você para ser usado, para colocar a mão no homem, vai orar por ele e acabou. Essa é a sua missão. Agora, direito, Ananias, de você vir questionar se ele era perseguidor ou não, eu já sei o que eu vou fazer com ele, aleluia. Eu já disse para ele lá quando ele caiu, eu já cheguei a falar com ele já está me entendendo, aleluia. Ele já ouviu a minha voz, e ele sabe o que eu vou fazer na vida dele. Então o que você tem que fazer, Ananias? Vai lá e ora pelo rapaz, aleluia. Irmão, o que você tem que fazer é se colocar de pé, orar pela obra, evangelizar, anunciar Jesus e deixar que o demais Deus vai fazer. Não queira fazer o milagre que cabe a Deus fazer, porque muitas vezes, irmão, Deus dá o direito de nós orar, e nós queremos fazer o milagre no lugar de Deus. Deus está falando: só ora, o milagre eu faço. Não, Deus, eu quero fazer o milagre também. Eu quero orar e quero fazer o milagre. Não, o milagre não é nem você vai fazer. Nós temos o direito de orar, evangelizar, o demais Deus vai fazer. O texto diz aqui, ó: aqui tem poder com os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Não quero saber nada disso, Ananias. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Ananias, ele é tudo isso? É. Só que para mim, ele é vaso escolhido. Para o Senhor, irmão, ele é vaso escolhido. Vai, só faz o que eu te mandei, porque para mim
ele é um vaso escolhido. Irmão, se Deus mandou você ir na casa de um irmão fazer uma oração, vai lá e ora por ele. Se Deus falou, vai lá e ora pelo meu filho, vai lá e ora. Não vai questionar porque ele está passando a luta. Não. Se Deus falou, vai lá e ora por ele, canta o hino da harpa, o hino 15, não vai querer cantar o 291. Se Deus mandou você ligar para ele dizer assim, irmão, Deus mandou você ler a Bíblia lá, o Salmo 23, porque através desse Salmo Deus quer falar contigo aí na tua casa, então não manda ele ler o Salmo 91, não vai querer entregar uma profecia, manda ele ler a Bíblia, porque ele lê na Bíblia, Deus vai falar com ele. Faça somente o que Deus mandou. Ananias vai questionar e Deus vai falar, vai lá e ora por ele, porque para mim ele é vaso escolhido, ele é vaso separado. Você acha, irmão, se fosse 20 e poucos anos atrás, você acha que eu ia ter paciência de ouvir alguém aqui? Você acha que eu ia sentar e ouvir você falar, pastor, estou passando assim, eu preciso de um conselho? Você acha que 20 e poucos anos atrás eu tinha essa paciência? Não tinha. Pastor, quem deu? Foi Deus. Você acha, irmão, que 20 e poucos anos atrás, quando eu era solteiro, ainda na minha juventude, antes de não ir para Jesus, você acha que eu era uma pessoa assim paciente de ouvir e escutar? Não era. Os meus nervos pulavam na flor da pele. Tinha hora que eu me irritava só de olhar para ele, eu já ficava irritado. E quando eu estava irritado, eu não ouvia ninguém. Quando eu ficava irritado, era eu e acabou, e não escutava ninguém e acabou. Nem os meus primos que andavam comigo para a balada, não ouvia. Mas Jesus um dia falou, esse aí para mim é vaso escolhido, eu vou separar, eu vou resgatar ele, eu vou dar um banho, eu vou purificar, vou trazer para a minha presença, vou encher do Espírito Santo, e ele vai saber que na minha presença a coisa é diferente, irmão. Na presença de Deus a coisa é diferente. Na presença quem é durão chora, na presença quem é valentão vira menino, aleluia. Na presença quem é o bom da boca vai virar criança na presença para adorar. Na presença os seus dois braços é convertido. Na presença a tua língua tem que ser convertida. Na presença você vai ser convertido. Se você é vaso para Deus, então na presença Ele vai converter você. Ele vai converter o pé, Ele vai converter a perna, Ele vai converter o corpo, Ele vai converter a língua, Ele vai converter os olhos, Ele vai converter o corpo inteiro na presença de Deus. Pastor, eu estou convertido, mas a minha língua não. Quem é separado e for chamado por Deus, a língua também é convertida na presença de Deus. Pastor, estou convertido, mas o meu braço direito, se der uma bambeada, pastor, ele ainda lembra dos anos antigos e ainda dá uma funcionada. Irmão, quem é convertido, irmão, quem é chamado está convertido inteiro. Bendito é o nome do Senhor. Saulo vai sair dali, irmão. Saulo vai sair dali, pastor, convertido na presença de Deus. Saulo não vai sair dali, mas Saulo não, ele vai sair inteiro. Ele vai sair dali, homem de Deus completo, fiel a Deus. Quero finalizar o texto. E eu lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome. Veja bem, irmão, que é o evangelho. Porque hoje, pastor, vou adivinhar o seguinte: se prega um evangelho, tu vem para Jesus que tu vai ser só rico. Mas Jesus está dizendo, Paulo, tu vai vir, e eu vou mostrar para você o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, ó a intimidade, ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho,
por onde vinha, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do quê? Do Espírito Santo. Ó o mistério de Deus aqui, ó. O mesmo Espírito que aparece a Saulo, o mesmo Jesus que fala com Saulo, fala com Ananias. O mesmo Deus que testificou e falou com Saulo, vai falar agora com Ananias. E aí diz assim, ó, aleluia, e que torne a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu dos olhos como uma escama, e recuperou as vistas, e levantando-se foi batizado. Você entende esse Deus aí, irmão? Você entende o trabalhar de Deus? Olha a forma que ele sai. Ananias vai lá, ora por ele, ele vai ver, ele vai ser batizado, vai ser cheio do Espírito Santo. Uma obra completa, irmãos. Uma obra genuína, completa na vida de Paulo. Aí o nome dele não vai ser mais Saulo, agora vai se tornar Paulo, que foi um dos maiores apóstolos da época, do passado. Mas veja bem, irmão, que a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, irmão, ela não é pela metade. Aí, pastor Adinel, o que entra aqui? Quando Saulo agora é liberto, é batizado, é cheio do Espírito Santo, Saulo não vai percorrer estados e mais países. Saulo não vai percorrer capitais. Primeira missão de Paulo é em Damasco. Interessante, irmãos. Interessante o que Jesus faz na vida do homem. Que Saulo poderia ter arrumado na sua bagagem. E agora eu sou missionário, eu sou itinerante. Agora eu vou contar meu testemunho aos quatro cantos da terra. Não, ele vai pregar o evangelho na cidade aonde ali ele perseguiu o povo, na cidade de Damasco. Aleluia. Primeira missão de Paulo em Damasco. Muitas vezes, irmão, nós recebemos o poder de Deus. Aí vamos dizer assim, não, eu não vou pregar aqui, eu tenho que pregar para fora. Não, irmão, a primeira missão da igreja, a primeira missão minha, a primeira missão tua, é na cidade que você se converteu, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, qual foi a sua primeira missão? Na cidade de Marabá Paulista, cidadinha pequena. Quantas vezes evangelizei naquela cidade? Muitas vezes saí entregando, convidando para o culto à noite. Cidade pequena, irmão. A obra de Deus, ela começa, irmão, na nossa vida, aonde nós somos chamados. E aí muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que o chamado de Deus na nossa vida, se nós não evangelizamos nem na cidade que nós moramos, se nós não conseguirmos ganhar nenhuma alma na cidade que nós moramos, muito menos pregar para fora, irmão. O evangelho de Deus é diferente, irmão. O evangelho de Deus é simples e fácil de entender. O que Deus quer fazer comigo e com você é levantar eu e você nessa noite e dizer: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque muitas vezes nós pensamos, irmão, que ser cheio, aí pregar num congresso, eu ir pregar para 200 pessoas. Ser cheio é quando você vai pregar para 2 pessoas, e você não olha para a multidão, você abre a Bíblia, prega com autoridade, Deus te usa, aquelas pessoas recebem a palavra de Deus. Isso é ser cheio. Ser cheio, irmão, não é somente não. Se o pastor me der a oportunidade, domingo eu vou pregar que o fogo vai cair. Mas se colocar na terça-feira, aí na terça-feira é difícil. Porque está Pedro, Tiago e João. Pregar na quinta-feira tem pouca gente. Agora se me colocar no domingo, a glória vai descer. O resto, não, irmão, quem é cheio, prega para 2, prega para 3, prega para 4, prega para 50, prega para 100, prega para 200, porque no que faz a diferença é o Espírito Santo. É maia caialabasturibi calabas. Quem está cheio não olha para a multidão,
Olha para quem está sedento de ouvir a palavra de Deus. Olha para quem está sedento de ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, é porque o senhor nunca pregou para 3 pessoas. Engano seu, irmãos. Eu dirigi uma igreja e quando eu peguei tinha 5 membros. E tinha culto que eu saía daqui de Santa Anastácio debaixo de chuva. Eu descia no ponto lá, chovendo, chegava dentro da igreja, camisa molhada, vestia meu paletó que eu deixava na igreja, e aquilo colava no corpo, e eu pregava, tinha noite para 2 pessoas, mas eu nunca impedi o agir de Deus na minha vida. Eu dava liberdade, eu abria a boca, pregava, a glória descia, aquelas pessoas falavam em língua, e eu sentia a presença de Deus na minha vida. Chamado não é somente para a multidão. A melhor chamada do homem é quando ele prega para 2 ou 3 pessoas. É a mesma coisa hoje. Se você chamar um cantor de renome e você falar, tem 10 mil pessoas, o cara vem explodir. Mas quando você chega aqui, pega ele lá no hotel e fala assim, ó, tem 50 pessoas na igreja. Ele fala assim, pastor, é o seguinte, sabe, eu estou meio ruim da garganta, só vai dar para cantar um hino. Só vai dar para cantar um hino. Mas irmão, não pastor, porque é o seguinte, a garganta, aí começa a raspar a garganta, é porque é o seguinte, eu estou mais ruim da garganta, né? Mas se tivesse aí bastante gente, até que eu ia fazer um sacrifício. Irmão, quem tem chamado, quem tem chamado, quem tem o Espírito Santo, até em casa, ele ou ela cantando sozinho, ele fala em língua estranha. Até sozinho em casa, irmão, cantando o hino da harpa, ele fala em língua estranha, ele sente a presença de Deus. Até sozinho, irmão, em casa cantando, ele sente a presença de Deus.